Boa tarde. Vou entrando na frente aqui, saindo. Dando continuidade ao que a gente já vinha trabalhando, nós vamos para um novo tipo de estrutura. Nós analisamos as últimas, que eram as vigas inclinadas, que a gente desenvolveu ainda em sala. E agora a gente vai para a viga Gerber, ou também chamada de viga articulada. Na verdade, ele é um sistema muito utilizado em estruturas pré-moldadas, porque você pode executar a viga fora do canteiro e depois você já vem com o elemento pronto e só encaixa esses elementos. Então ele é bastante utilizado também em estruturas de pontes que vão passar por cima de vias ou de rios, porque é muito difícil você trabalhar com concreto armado numa situação dessa. No caso de uma rodovia, você teria que interditar a rodovia para fazer toda a estrutura, o escoramento dos elementos estruturais. Ao passo que se você trabalhar com uma estrutura pré-moldada, você vem e molda tudo fora e traz todas as peças e depois só monta no local onde a obra vai ser executada. Então a gente costuma trabalhar bastante com esse tipo de viga. A mesma coisa em rios, é muito difícil fazer um escoramento no rio. Então a gente trabalha com essas peças. Então, na verdade, ele é constituído por várias vigas. Na verdade, são vigas um pouco maiores, né, do que as que vocês estão acostumados, vão ter mais do que 2 apoios. E vocês vão reparar que algumas dessas vigas, elas têm estabilidade própria, outras não. As que têm estabilidade têm equilíbrio e as que não têm estabilidade dependem de se apoiar nos trechos com estabilidade. Então, aqui eu estou dando um exemplo de uma viga com 3 apoios, A, B e D, e aqui eu tenho um detalhe que é o ponto C. Eu ampliei esse detalhe para vocês. Esse dentinho aqui, que é a nossa articulação ou a nossa rótula, ou no caso, o dente Gerber, ele funciona com uma transmissão de carga de um trecho para o outro. Então, aqui a gente tem, e é uma quebra, né? A articulação quebra a estrutura, aonde ela está definida. Então, aqui, quando eu separo esses 2 trechos, o trecho ABC e o trecho CD, justamente vocês percebem que se eu separar esses dois pedaços, o trecho AB se mantém em equilíbrio, porque ele tem estabilidade, ele tem 2 apoios, ele tem estabilidade sozinho. Se eu tirar esse trecho CD, esse trecho cai, porque lhe falta apoio aqui em C. Então, por que a estrutura está estável? A estrutura está estável porque o trecho que tem estabilidade serve de apoio para o trecho que não tem estabilidade. Ou, se preferir, o trecho sem estabilidade se apoia nesse trecho. E é por isso que tudo funciona como se o trecho que não tem estabilidade, que é esse, encontrasse um apoio aqui nesse dente. Esse apoio é exatamente o trecho ABC, tá? Estaticamente falando, eu dividi, quebrei os 2 elementos aqui, né? Deixei aqui o A, B, C e aqui o trecho CD. Então, nós temos que sempre começar pelo trecho que não tem estabilidade. Por quê? Porque é ele que se apoia. E toda vez que você se apoia em algum lugar, você aplica uma carga nesse apoio. Então, primeiro eu preciso conhecer o trecho sem estabilidade para calcular essa reação. Essa reação que você encontra no trecho sem estabilidade, ela é uma carga que, por ação e reação, vai atuar no trecho que ele serve de apoio. Então, essa reação nesse apoio que não existe, né? A gente faz de conta que é um apoio, porque, na verdade, é o que o trecho ABC está fazendo mesmo, ele está servindo de apoio para o trecho CD. Então, esse apoio laranja aqui, na verdade, é representado, é a representação, né, do trecho ABC, que é quem lhe serve de apoio. Se ele está apoiado, a gente consegue calcular uma reação. Essa reação tem que entrar em sentido contrário no trecho ABC, porque o trecho ABC é que está sustentando o trecho CD, ou seja, quando você sustenta, você aplica uma força para que ele tenha equilíbrio. Por sua vez, esse trecho aplica uma carga no trecho ABC. Então, o nosso trabalho, no caso de uma viga articulada, ele é um pouco maior, porque vocês vão ter mais vigas para calcular. Mas, na verdade, é só fazer essas separações. Vocês quebram, não necessariamente a gente tem uma articulação só, nós podemos ter mais articulações. Nós vamos fazer uma quebra, onde a gente tiver articulação,
vamos dividir isso em duas ou mais vigas menores, e nós vamos calcular essas vigas separadamente. E nunca esquecendo de sempre transmitir a carga do trecho que não tem estabilidade para os trechos que têm estabilidade. Agora, uma informação bastante importante é de que a articulação, ou rótula, também chamada de rótula, ela transmite carga de um trecho para o outro, mas ela transmite somente as forças verticais e horizontais, ela não transmite momento. Então, nós temos uma informação bastante importante, que é a informação de que o momento na articulação é igual a zero. Diferente da terceira equação da estática, que diz que a soma dos momentos em todos os pontos é igual a zero. Não, é diferente. Aqui eu estou dizendo que o momento na articulação é zero. Por exemplo, se eu vou analisar essa estrutura e eu quero dizer que a somatória dos momentos em torno do ponto C é igual a zero, eu tenho que pegar todas as cargas que atuam e analisar o momento que todas elas causam em torno do ponto C. Sejam cargas à esquerda, sejam cargas à direita. Quando eu digo que o momento é igual a zero, lembrem-se, lá no início, primeira aula que a gente deu de teoria, a gente calculava os esforços solicitantes pontuais. Eu cortava onde eu queria determinar o esforço solicitante e como a estrutura estava em equilíbrio, eu podia olhar tanto à esquerda quanto à direita para poder determinar o normal cortante de momento, certo? Aqui é a mesma coisa. Quando eu digo que o momento é igual a zero, eu corto em C e eu posso olhar só à esquerda ou só à direita, só que eu já sei a resposta, né? Eu sei que esse momento vale zero. Lá nas primeiras aulas eu cortava, olhava para um lado, olhava para o outro e calculava esse momento, porque eu não conhecia esse momento. Agora é diferente, agora eu já sei que ele vale zero e eu não tenho que analisar a estrutura inteira. Eu corto na articulação e escolho o lado onde eu vou analisar, esquerda ou direita. Mas, via de regra, é a mesma forma, a gente vai trabalhar da mesma forma, a única coisa é que a gente vai ter uma estrutura um pouco maior, um pouco mais longa, e com isso a gente vai ter um pouco mais de trabalho. Em seguida, eu vou passar um exercício, nós vamos resolver um exercício juntos, e depois eu passo alguns exercícios propostos para a lista 2, tá bom? Oi, vamos dar sequência, tá? Vamos resolver juntos esse exercício. Essa é a maneira com que a gente representa o dente Gerber ou articulação, por uma bolinha. Então, sempre que vocês encontrarem essa bolinha, significa que aquele ponto tem uma articulação. Eu acabei esquecendo de falar para vocês no fim do vídeo anterior, que pelo fato do momento na articulação ser igual a zero, isso é uma equação a mais que a gente pode utilizar, além das 3 equações da estática que a gente já tem, e que pode nos ajudar no cálculo das reações de apoio. Então, agora, se eu tenho uma articulação, eu tenho uma equação a mais, que é a equação que diz que o momento naquela articulação é zero. Se nós tivermos 2 articulações, o momento em cada articulação vai ser zero e a gente vai ter 2 equações a mais. E se vocês olharem aqui, eu tenho um apoio fixo e 2 apoios móveis. Então, eu tenho 2 incógnitas aqui, vamos representar V1 e H1. Aqui eu tenho V2 e aqui eu tenho V3, tá? V3, V2, V1 e H1. Então, são 4 incógnitas para a gente determinar. Eu tinha as 3 equações da estática, mas me falta uma equação a mais para que eu possa resolver 4 incógnitas, para que o nosso sistema seja determinado, 4 equações a 4 incógnitas. E é exatamente essa equação que me diz que o momento da articulação é zero. Então, eu tenho a somatória das forças em X, a somatória das forças em Y, a somatória de momentos em torno de qualquer ponto, e mais a equação que me diz que o momento da articulação é zero. Tá? Então, vamos lá. Nós vamos separar essas 2 estruturas. Então, eu tenho o primeiro trecho, que vai até a articulação, e depois eu tenho o segundo trecho, que começa na articulação e vai até o ponto 3. Então, se vocês repararem, quando a gente separa esses 2 trechos, fica claro que o primeiro trecho tem estabilidade sozinho. O segundo trecho, não. Com isso, nós vamos ter que começar por onde? Pelo segundo trecho, que é o trecho que não tem estabilidade. Por quê? Porque a estabilidade dele depende do trecho estável. Então, aqui, na articulação, tudo se passa como se eu tivesse um apoio, e esse apoio é o trecho
quem fornece é o trecho que tem estabilidade. Então, eu venho e resolvo primeiramente esse trechinho, que era o trecho sem estabilidade, né? Então, ele é um trecho com 3 metros, uma carga de 10 kN por metro. Bom, 10 vezes 3 dá uma carga concentrada de 30 kN aqui no meio. Na verdade, se vocês quiserem calcular as equações da estática, somatória das forças e x e y, somatória de momentos igual a zero, não tem problema nenhum. Como nós temos uma viga simples com 3 metros de comprimento, uma carga de 30 kN no meio, eu sei já que cada apoio tem que reagir com metade do valor dessa carga. E se a carga de 30 está empurrando a estrutura para baixo, as reações têm que empurrar a estrutura para cima, e aí eu vou encontrar uma reação aqui de 15 e a outra reação no apoio 3, que também vale 15. Mas sem susto. Aplicando as equações da estática, se não conseguir chegar isso direto, aplique a equação da estática, vocês vão achar. Bem o nome para esse apoio aqui, pode ser apoio articulação ou apoio A, né? Porque tem uma articulação aqui, isso fica critério de vocês. Vou chamar de VA, esse aqui fica sendo o nosso P3 mesmo, tá bom? Muito bem, então resolvido esse trecho, vocês nunca podem se esquecer de transportar a reação que vocês encontraram na articulação para o trecho com estabilidade. Essa é a única coisa que vocês têm que tomar cuidado. E lembrar sempre que é ação e reação. A força aqui entra em sentido contrário no segundo trecho. Bom, então vamos seguir. Aqui tem a força de 15, que eu transportei para cá, e agora eu acabo de colocar todas as outras forças que a gente tem atuando nesse trecho. Então, tem essa força de 50, e mais, um carregamento uniformemente distribuído de 10 kN ao longo desses 6 metros. Então, eu venho e concentro o carregamento distribuído, são 10 kN em 6 metros, me dá uma resultante de 60 aqui no meio, tá? Então, eu vou ter a resultante de 60, proveniente do carregamento distribuído de 10 nos 6 metros, o 15 que veio do trecho sem estabilidade, que eu transportei por ação e reação, e mais a carga de 50 que foi dada. Esse aqui é o nosso V1, esse é o nosso V2, e aqui a gente tem o H1, tá? Então, vamos resolver isso aqui. Somatória das forças em x igual a zero, em x eu não tenho nada, eu só tenho H1, então H1 igual a zero. Somatória das forças em y igual a zero, o que eu tenho subindo? V1 e V2, o que eu tenho descendo? 50, 60 e 15. Então, V1 mais V2, tudo que sobe é igual a tudo que desce. 50 mais 60 mais 15. V1 mais V2 igual 110, 125. Beleza. Então, a terceira equação da estática. Pra cá. Somatória de momentos em torno de qualquer ponto. Vamos fazer em torno do ponto 1 mesmo, tá? Igual a zero. Então, o que eu tenho? V1 e H1 passam pelo ponto, não vão gerar momento. Aí eu tenho 50 vezes a distância de 2 metros, 50 vezes 2. Fixo o ponto 1, a força de 50 está fazendo com que a estrutura gire em torno do ponto 1, que é o ponto de referência, no sentido horário. Eu vou considerar o horário positivo. Depois eu tenho 60, a distância do 60 até o ponto 1, 60 está na metade dos 6 metros, então 3 metros. Também gira no sentido horário positivo. Vamos pegar a força de 15, distância da força de 15 até o ponto 1 são 6 metros, também girando no sentido horário positivo. E aí eu tenho, no sentido anti-horário, o V2, né? Causa uma rotação no sentido anti-horário. Então, negativo, V2 vezes a distância, que é de 4 metros. V2 vezes 4 igual a 0.
Vamos ajeitar isso aqui. 100 mais 180, 669 mais 90, igual a 4V2. 280, 370, igual a 4V2. 370 dá 185, 185, 92,5, 2, 92,5 quilômetros. Substitui V2 na equação da força vertical. Vocês vão achar V1 cachorro, desculpa aí, gente. V1. Deixa eu parar aqui um minutinho. Invasão de cachorro. Desculpa, gente. Vamos retomando aqui, porque às vezes quando acontece os contratempos, quando a gente está em casa, né? Bom, então, como eu disse, substituindo V2 aqui na equação das forças verticais, 125 menos 92,5, 32,5, né? V2 é 32,5 quilômetros, correto? Eu vou só transferir esses valores para cá, porque eu vou apagar aqui embaixo para a gente poder fazer os diagramas. 92,5. Depois eu vou passar isso aqui para cá. Eu vou dar uma pausa no vídeo, vou só passar esse desenho para cá para poder liberar embaixo para a gente fazer os diagramas, ok? Bom, então eu dei uma adiantadinha aqui. Como eu disse para vocês, eu subi esse vestimento para cima, marquei as versões de apoio e passei as linhas auxiliares embaixo de cada apoio, onde eu tinha variação de carregamento e variação geométrica, passei aqui também onde tinha articulação, tá? Então, comecei aqui o diagrama de cortante. Eu subi o 32,5, que é o valor do V1. Daqui até aqui, eu desci o valor da distribuída. Alguns alunos tiveram dúvida no exercício que era para entregar da lista 1, onde a gente viu fibra articulada, a respeito de trabalhar com a carga distribuída quando a gente tinha também uma carga concentrada pontual. A gente não pode aplicar a carga distribuída direto até o apoio. Se eu tenho uma carga concentrada, a gente aplica a distribuída até ela, uma de cada vez, lembra? Depois aplica a concentrada e em seguida continuar com a distribuída. Aqui é a mesma coisa. Então, a gente subiu o valor do V1, daqui até aqui são 2 metros. Eu tenho uma distribuída de 10 por metro, resultando em 20. Então, eu subi 32, aí eu desço 20, que é 10 mais 10, nos 2 metros. Então, desço 20, chego no 12,5. Aqui eu tenho uma pontual de 50, então eu vou descer 50, eu estou no 12,5. Eu desço pontualmente 50, eu chego no 37,5 lá embaixo. Em seguida, eu tenho mais 2 metros e novamente a carga distribuída de 10, resultando novamente em 20. 37,5, desço mais 20, eu vou chegar no 57,5. Aí eu tenho V2 para cima. Então, vamos aplicar o valor do V2, que vale 92,5. Eu estou no 57,5, eu subo 92,5, eu vou chegar no 35. Em seguida, até a articulação, eu tenho mais 2 metros. Nesses 2 metros, volto a ter a carga distribuída de 10, volto a ter os 20, a resultante de 20. Então, eu estou no 35, eu desço 20, eu chego no 15. Aqui vocês não precisam se preocupar com essa reação, nesse apoio que nós criamos, né, esse apoio fictício que a gente indicou lá no dente quebra, e a coração e reação, o esforço que a gente jogou para o outro lado. Porque se vocês somarem, os dois são no mesmo alinhamento. A gente separou aqui, mas na verdade são um ponto só. As duas forças somadas se anulam. Então você vai descer 15, depois você vai subir 15, você vai continuar no mesmo ponto. Então não precisa se preocupar com isso. Você veio, desceu 10, chegou no 15 e continua descendo. Você vai descer mais quantos? 10 kN por metro em 3 metros, que dá uma resultante de 30. Você está no 15, você desce 30, você vai chegar no 15 aqui embaixo. Ok? Sinal positivo, negativo, positivo, positivo, negativo. Depois a gente faz as ajudas. Aí eu calculei essas áreas de trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A mesma coisa nesse trapézio. Aqui, nesse triângulo. Lembrando, para achar esse x, o x é a cortante dividido pelo carregamento. A cortante vale 15, o carregamento vale 10, então esse pedacinho aqui vale 1,5. Então é 15 vezes 1,5 área do triângulo dividido por 2. Perfeito?
Então lembra que quando a cortante é positiva, a tração se dá na fibra de baixo. Quando a cortante é negativa, a tração se dá na fibra de cima. O diagrama de momento vai sempre acompanhar o sentido da fibra tracionada. Quando a fibra tracionada é a fibra inferior, nosso diagrama de momento vai para baixo. Quando a fibra tracionada é a superior, o diagrama de momento vai para cima. Então eu começo. Não tenho nenhum momento puro aplicado aqui, então o diagrama de momento começa no zero. Cortante é positiva, traciona a fibra de baixo. Então vamos descer o valor da área, que é 45. Eu estou no zero, eu desço 45, eu vou chegar no 45. Vamos lá. Cortante passou a ser negativa, passou a tracionar a fibra superior. Vamos subir o valor da área. Essa área aqui. Tá errado. Perdão, 50. Tá? Não, desculpa, aqui tá certo, 95. Enfim, ali estava errado. Que é 32,5 mais isso. Aqui tá 95 mesmo. Isso, 95. Então eu estou no 45. Eu subo 95, eu vou chegar no 50, certo? Aqui em cima no 50. Cortante voltou a ser positiva, voltou a tracionar a fibra inferior, nós vamos voltar a descer o valor da área, que é 50. Então eu estou no 50, eu desço 50, eu chego no zero. E lembre que eu disse para vocês que o momento da articulação é zero, então ele tem que chegar em zero mesmo, que não é uma coincidência não. Toda vez que vocês tiverem uma articulação, o momento vai chegar em zero. Cortante continua sendo positiva. Perdão, cortante positiva chegou em zero aqui, esqueci de marcar esse ponto. A cortante continua sendo positiva, continua tracionando a fibra de baixo, eu vou continuar descendo o valor da área, que é 11,25. Desço e chego aqui no 11,25. A cortante passou a ser negativa, passou a tracionar a fibra superior, meu diagrama vem para cima e eu volto em zero. Tá? Tenho carregamento distribuído em tudo, então eu vou ter parábola aqui em tudo. Lembrando que a minha parábola aqui passa pelo zero e volta em zero na origem, tá? Aí vem as achuras. Cachorro, minha gente, cachorro tá começando a ficar nervoso aqui. Cachorrada, tá atiçada.